Seguir a Jesus é pagar um certo tipo de preço ou custo. Esses dias nós observamos muitas falas externas que nos dizem que seguir a Jesus é simplesmente viver como queremos, mas talvez essa não seja uma verdade bíblica. Jesus nos convida a uma jornada com Ele. Essa jornada também é pautada em custos. Bom, quando falamos sobre isso, muitas vezes nós achamos que salvação realmente não é através de obras. E a Bíblia fala sobre isso. As nossas obras não nos levarão até o céu. O céu não é uma construção de um caminho através de boa conduta, de boas escolhas, mas sim fé naquilo que nós não conseguiremos nunca alcançar, que é o próprio Deus se tornar pecador por conta de nós. Quando pensamos isso e observamos essa realidade, fica claro que as nossas obras não são um preço a ser pago, mas viver como Jesus viveu ou seguir o nosso Cristo significa custos. Não custos simplesmente para alcançar o céu, mas custo para ser discípulo dele. Todos os discípulos de Jesus tinham com ele uma grande relação, uma íntima relação, mas todos aprenderam a viver através de um poderoso amor, um amor sacrificial. Nós precisamos entender que existe ao menos 3 tipos de custos que todo o discípulo de Cristo precisa pagar para viver como ele. Não falamos aqui através de uma ótica de que a salvação vem por obras, não. Mas uma vida como devemos viver, ela vem sim através de certo tipo de custo. Talvez você estava em um culto há alguns anos atrás ou alguns meses atrás e o pastor convidou você a aceitar Jesus. E realmente isso é muito lindo e belo. É sim uma expressão de amor. A palavra fala que aqueles que não foram batizados, que não confessaram a Cristo como único e suficiente Salvador, realmente são indignos de ser chamados discípulos. Mas o ponto crucial em tudo isso é que Jesus nos ensina a pagar um certo tipo de custo. E quando aceitamos a Jesus, talvez em um culto há anos atrás, nós não percebemos isso. Muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas não estão aptas a segui-lo ainda. E é nisso que eu gostaria de convidar você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Nós leremos apenas 3 versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 14. E nesses 3 versículos nós temos 3 grandes verdades, ou 3 custos para seguir a Jesus. O primeiro custo nós encontramos em Lucas 14, verso de número 26, que diz assim: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que Jesus declara em Lucas 14 é que existe um certo tipo de amor, um custo de amar a Jesus. Esse amar a Jesus significa que nós temos que deixar todos os outros amores em um grau de importância menor do que o amor que temos por Jesus. Amar a Jesus, ou o custo de seguir a Jesus, é amá-lo acima de todas as coisas. Esposa, família, filhos, negócios, comunidade, tudo. Esse tipo de amor só é encontrado em discípulos. E se eu e você não estamos hoje prontos para pagar esse custo de amor, nós não vamos conseguir seguir a Jesus. Portanto, perceba-se ao analisar Lucas 14 se realmente o seu amor por Jesus é tão maior do que os outros amores. Você não precisa, nessa questão, deixar de amar a família, deixar de amar amigos, a sua comunidade de fé, enfim, não é isso. Mas existe graus de amor. E aqui encontramos o maior deles, seguir a Jesus. O segundo custo que nós encontramos em Lucas 14 é no versículo 27, e diz assim as Escrituras: E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está deixando claro é que se nós não tomarmos a nossa cruz, nós também não podemos seguir a Jesus. Aí fora, no mundo, nós observamos tantas falas como: venha para a igreja, aceite Jesus, e seus problemas serão transformados, você terá uma vida plena, seus negócios prosperarão, você será plenamente feliz. Mas não é isso. Aqui
encontramos Jesus deixando claro que todos nós devemos segui-lo carregando a cruz. Ou seja, existe um certo tipo de sofrer. Seguir a Jesus é tomar a cruz. A cruz para Cristo não foi algo belo, como nós observamos hoje, como um ícone de alegria, de restauração, de promessa. A cruz é um símbolo de dor. A cruz é um símbolo de morte. Jesus está dizendo em Lucas 14 que nós precisamos entender que segui-lo também é sofrer por ele. A vida de um cristão, portanto, ela não é uma vida onde há ausências de dores. Muito pelo contrário, ela é permeada por sofrer. Mas um sofrer não por nossas más escolhas, não por conta de nossa irresponsabilidade, mas por conta de seguir a Jesus. Nós sofremos não porque Satanás está furioso. Nós sofremos porque realmente esse mundo ele jaz no maligno e nós estamos permitindo sermos usados pelo próprio Espírito Santo para permitir que o reino avance, mesmo em uma situação tão adversa que é a realidade do mundo hoje. Bom, aprendemos 2 tipos de custo. O terceiro custo nós encontramos em Lucas 14, verso de número 33. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Jesus então deixa claro que para ser discípulo dele é necessário desapegar-se. Desapegar-se da vida, desapegar-se das coisas, desapegar-se de sonhos e projetos para seguir a Jesus. Portanto, nós precisamos ter um certo tipo de amor para ser discípulo, um certo tipo de sofrer, mas também um certo tipo de desapego. Nós não podemos estar presos às realidades desse tempo. Nós não podemos permitir que as bênçãos do Senhor se tornem para nós ídolos, onde nós não conseguimos nos desapegar. É necessário sermos livres e realmente utilizar da vida e das coisas belas e maravilhosas que o Senhor nos dá, simplesmente usá-las para a glória dele. Nós não podemos viver a jornada querendo construir somente riquezas nesse tempo, mas sim riquezas nos céus. Logo, fica para nós, hoje, uma autoanálise. Será que estamos hoje prontos para pagar esses custos e seguir a Jesus? Será que estamos hoje prontos para sermos chamados de discípulos de Cristo? Nós precisamos repensar. Afinal, carregar o título de cristão é amar, é sofrer e é desapegar dessa vida. Que o Senhor abençoe você.